primeiro papel que está dentro. Obrigado. Boa tarde, senhora Dilma Rousseff. Boa tarde, Boa tarde. Boa tarde. Perfeitamente. Eu sou o juiz federal Walisney Oliveira. Nós estamos reunidos aqui na 10ª Vara da Justiça Federal de Brasília, juntamente com o Ministério Público Federal aqui ao lado, os advogados aqui ao lado, para ouvi-la como testemunha de um processo criminal em que foram denunciados o senhor Mauro Marcondes Machado, Cristina Maltoni Marcondes Machado, Luiz Inácio Lula da Silva, que é o ex-presidente da República, e o senhor Luiz Cláudio Lula da Silva, que consta aqui que também é o filho do senhor Luiz Inácio Lula da Silva. A senhora naturalmente conhece, né, o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, e os demais a senhora conhece? Mauro Marcondes, Cristina Maltoni e Luiz Cláudio da Silva? Eu conheço o Luiz Cláudio. Além de conhecer o ex-presidente Lula, conheço também o filho do presidente Lula, Luiz Cláudio. Certo. Senhor Mauro Marcondes, os Cristina demais Maltoni... eu não conheço. Certo. Não conheço. Tá certo. Então, a senhora nessa condição de testemunha, tem algum impedimento para que possa prejudicar a verdade do seu depoimento em relação à amizade ou inimizade com algum desses fatos aqui, ou nada poderá prejudicar esse seu depoimento como testemunha do Ministério Público Federal? Acho que não há nada que possa prejudicar o meu depoimento. Certo. É o meu dever, como juiz... O senhor está querendo dizer que se eu falarei a verdade, não é isso? Né? Porque uma testemunha não compromissada é aquela que... É porque a lei que diz, né? A testemunha não compromissada é aquela que tem um parentesco, uma inimizade, uma amizade muito próxima, que possa prejudicar na verdade mesmo. Mas é a lei que impõe. E a compromissada é essa situação que a senhora já vai ficar e na verdade, é o dever. Apenas para efeitos no futuro, na sentença, uma hipótese, né, de falso testemunho, hipoteticamente falando. Tá? Então, a senhora está sob o compromisso de dizer a verdade, é meu dever como juiz alertar a senhora, certo? Perfeito. Bem, então, eu assumo o compromisso de dizer a verdade. Muito bem, senhora Dilma Rousseff. Então, os fatos aqui diz respeito a dois fatos, assim, genericamente, não sei se a senhora teve acesso à denúncia. Uma a respeito da compra dos caças, em que foi escolhido os caças suecos na sua presidência, no momento que a senhora está no seu governo, e que o Ministério Público Federal, na denúncia, aponta que poderia ter havido que poderia ter havido aí um tráfico de influência do ex-presidente Lula e que também do senhor Mauro Marcondes, Cristina Marcondes. Isso está aqui em vários trechos da denúncia, e por isso que a senhora foi apontada como testemunha. Em outro caso, é quanto à medida provisória, talvez a senhora não lembre, mas a 627 de 2013, que deu prorrogação de 2015, 2016 a 2020, para a indústria automobilística, a dedução do crédito, justamente nesse trecho das medidas provisórias, também aponta com vários trechos na denúncia que teria havido, nesse mesmo contexto, um tráfico de influência de Mauro Marcondes, Cristina Marcondes, Luiz Inácio Lula da Silva e o Luiz Cláudio da Silva, que teria feito um contrato segundo a denúncia com Mauro Marcondes, recebido valores segundo a denúncia, que teria a título de lavagem de dinheiro. Então, eu não sei se a senhora chegou a saber ou se a senhora sabe mais ou menos desses fatos que são tratados aqui. Eu sei, sim. Certo. Eu vou passar a palavra Certo. Eu sei dos fatos relativos à compra do Gripen, que eu autorizei, e sei também sobre a medida provisória 627, porque eu assinei. Muito bem, senhora presidente. Ex-presidente, eu vou passar a palavra ao procurador da República, do Ministério Público Federal. Como a senhora foi testemunha apontada por ele vai começar. Depois os advogados do ex-presidente Lula, do Mauro Marcondes e da senhora Cristina Marcondes e do senhor Luiz Carlos, também farão perguntas. Se eu tiver alguma dúvida ao final, eu farei para a senhora alguma pergunta. Doutor Anselmo Henrique. Boa tarde, senhora ex-presidente. Muito boa tarde.
Eu gostaria que a senhora narrasse o conhecimento que teve desde o início, qual conhecimento teve a respeito do projeto FX2, que é aquele projeto de, entre outras coisas, aquisição de caças para a Força Aérea Brasileira. Perfeitamente. Eu não vou narrar os fatos anteriores, porque a decisão de comprar caças e de depois, posteriormente, que se transformou numa decisão também de produzi-los, ela vem desde a época, se eu não me engano, do governo Fernando Henrique Cardoso. Eu vou me restringir ao que ocorreu durante o meu governo. A aeronáutica, através de toda a sua estrutura, ela olhava a questão dos caças como um momento estratégico para ela. E, durante muito tempo, ela vinha estudando esse processo. Houve um processo seletivo e se acabou desaguando em 3 hipóteses: a compra de aviões dos Estados Unidos, a compra de aviões da França ou a compra do avião sueco. Quais eram os critérios que foram colocados na mesa pelos estudos da aeronáutica, bastante complexos, que envolveu uma avaliação muito extensa, porque implicava em avaliar 3 critérios. Primeiro critério era o critério propriamente da substituição dos caças e do melhor caça a ser comprado. Então tinha um critério do valor da compra. O segundo critério era o valor da manutenção dos referidos caças. E um terceiro critério que interessava, sobretudo, a aeronáutica, era a questão da transferência de tecnologia. Cada um desses 3 que já estavam pré-selecionados, no momento anterior, eles envolviam uma discussão sobre essas 3 características, além de, obviamente, de toda a parte tecnológica, de toda a parte da atualidade desses caças, no sentido de substituir os Mirage, porque se tratava do vencimento dos prazos dos Mirages, o que, caso não se tomasse a decisão, colocaria o Brasil com um problema de cobertura em toda a sua seu território, na medida que esses caças eram fundamentais também para a questão da proteção do espaço aéreo. Então, a aeronáutica fez os estudos. Esses estudos nós acompanhamos. Eles implicavam em avaliações várias. No caso dos Estados Unidos, o que acontece? Os Estados Unidos é o maior consumidor de jatos de última geração do mundo. Por quê? Porque são uma grande potência mundial e, portanto, consomem muito mais caças do que qualquer outro país do mundo. Assim sendo, os caças tinham um preço bastante acessível. A manutenção também era acessível. Tinha um problema quase intransponível inicialmente, que se mostrou inteiramente intransponível na sequência. Qual é o problema? O problema é que não basta alguém da administração dos Estados Unidos assinar qualquer compromisso de compra de caça. Por que não basta? Não basta o presidente ou o vice-presidente assinarem, alguém da administração. É necessário que, para transferência de tecnologia, sobretudo de tecnologia militar, haja uma decisão do parlamento, do Congresso americano, melhor dizendo. Isso significaria que qualquer compra seria só observada a posteriori. E não se tinha notícia de nenhuma transferência de tecnologia de acordo com a aeronáutica, de nenhuma acordo de transferência de tecnologia militar aprovado pelo Congresso americano por razões óbvias. Trata-se de tecnologia militar. Então, este aspecto
pesava contra os FX americanos. Só que isso foi totalmente ficando cada vez mais claro ao longo do processo, que começa em 2011, se aprofunda em 2012 e converge para uma decisão em 2013. Já a questão do Rafale, do avião francês, o preço não era tão discrepante do americano. Era um pouco maior. Eles transferiam tecnologia, era um atrativo. Mas qual era o problema do Rafale? O problema do Rafale é que o custo de manutenção do Rafale era extremamente elevado, que, aliás, é uma estratégia de muitas empresas ou de muitas ofertas internacionais. Você baixa o preço de venda e eleva o preço de manutenção. Mas eles aceitavam a transferência de tecnologia. Então, em relação ao FX dos Estados Unidos, eles tinham uma vantagem. Porque para nós, esta questão da transferência de tecnologia para a aeronáutica, para a engenharia aeronáutica brasileira, que aí não é a Força Aérea apenas, é a Embraer também, era estratégica para o país, porque trata-se da indústria militar. O que atraiu e o que leva essa definição muito favorável da aeronáutica para o Gripen? O que leva a ela? Leva várias coisas. O preço era bastante mais competitivo do que, por exemplo, o francês. Muito próximo dos Estados Unidos, a operação muito mais acessível também. E tinha uma vantagem na questão da transferência de tecnologia. Não só se daria transferência de tecnologia, mas o que atraiu, sobretudo, a engenharia aeronáutica brasileira e, sobretudo, tanto a Força Aérea Brasileira, quanto na persuasão da Força Aérea Brasileira, no Senado, em todas as instâncias que ia, era o fato que nós seríamos parceiros no desenvolvimento tecnológico e não meramente receptores de tecnologia. O que leva a decisão desembocar no Gripen é justamente esse fato, que era que nós iríamos não só ser parceiros, mas nós iríamos participar do desenvolvimento do projeto com a engenharia nacional. Obviamente, importa aqui destacar que o que permite o Brasil participar de desenvolvimento de tecnologia aeronáutica é o fato de nós termos um acúmulo, tanto por conta da Embraer, como por conta da aeronáutica nas suas relações com a Embraer. É o caso do KC, por exemplo, que é o maior avião a jato de transporte de carga. Então, nos interessava, neste processo, tornar o Brasil um país bastante relevante no que se refere à indústria militar. Porque a indústria militar no mundo, ela tem uma capacidade de gerar valor para o país que domina essa tecnologia bastante significativa. Então, foi nesse sentido que ocorreu a definição do meu governo em 2013, se eu não me engano, final de 2013, eu acredito, a definição pelo Gripen. Perfeito. A senhora também, já no governo Lula, fazia parte do governo, foi ministra, chegou a acompanhar a decisão, ou pelo menos a predisposição do presidente Lula em escolher o produto francês dentro desse processo seletivo, o Rafale, e sabe dizer a razão pela qual haveria nesse primeiro momento a predisposição ao modelo francês? Olha, eu lembro de algumas coisas, não tenho todas as informações aqui, porque não olhei, não tenho, aliás, nem como olhar essa questão. Mas o que eu lembro? Eu lembro que, naquele momento, o Ministério da Defesa, que era ministro, então, o ministro Jobim, tinha recebido por parte do governo francês e da Dassault uma proposta bastante atraente
de desenvolvimento, desenvolvimento tecnológico do produto Rafale. Não estavam todas as cartas na mesa, eu acredito, sobre a questão da manutenção. Porque eu, por exemplo, só fui tomar conhecimento do custo da manutenção ao longo da exposição que a Aeronáutica fez para mim, quando eu já era presidente da República. Então, a simpatia pelo projeto francês, se houve, era bastante genérica e incipiente naquele momento. O ex-presidente Lula, no 7 de setembro de 2009, chegou até a anunciar que o modelo francês ganharia o processo seletivo, né? Sabe dizer por que, apesar disso, não logo em sequência foi finalizada a contratação do modelo francês? Pelo próprio presidente Lula, não pela senhora? Eu quero crer que, naquela época, se considerou que todos os dados não estavam claros. Como não estavam, eu levei, se você lembrar bem, eu levei o ano de 2001, 2002 e só foi no final de 2003 ou início de 2014, eu acho que foi no de 2013, no final de 2013 que eu decidi. E como você disse, eu era ministra-chefe da Casa Civil. Acredito que como não tinha na minha época, não tinha também na época do Lula, que eu sou na sequência dele. Certo. A senhora sabe, durante já o seu mandato, na imprensa se disse muito de que em algum momento, ali em 2011, 12, o modelo americano, né, da Boeing chegou a ter a predileção do governo brasileiro, até que surgiu aquele episódio de Snowden mostrando dos perigos de exposição de informações em equipamentos militares a um país como os Estados Unidos. A senhora confirma isso? Essas notícias, essas informações são verdadeiras? Olha, eu vou repetir. O modelo americano é interessantíssimo. O preço dele é bem atrativo. Talvez a coisa mais próxima de transformar um caça em mercadoria é o fato que os Estados Unidos utilizam muito caças. Então, o senhor há de convir comigo que eles têm uma escala de produção bastante favorável a eles. O grande problema dos Estados Unidos consistiu, e foi essa barreira, porque o governo americano vinha dizendo, não, nós assinamos, nós assumimos. Acontece que não adianta a boa vontade, né, do governante, nem do presidente Obama, nem do vice-presidente Biden. O que adianta é o seguinte, qual é o processo decisório? Como é que um país fica dependendo da decisão de um Congresso que tem conotações políticas? E, obviamente, a transferência de tecnologia militar é uma transferência muito, muito delicada. Agora, eu queria dizer que no caso do grampo do Snowden, não só no governo brasileiro, né, mas também na Petrobras e também no caso da própria Alemanha, aliás, o Brasil e a Alemanha entraram juntos na questão dessa discussão na ONU, nós entramos fazendo a denúncia, exigindo um processo de acompanhamento, o Brasil e a Alemanha. Praticamente eu e a chanceler Angela Merkel. Esse processo não é um processo que leva, quero te dizer isso, não me parecia que a administração Obama, e até hoje eu já dei várias declarações a esse respeito nos jornais, tivesse diretamente envolvida. Ou seja, fosse a responsável pelos grampos. E nem sei se controlavam os grampos. Até porque, eu não sei se o senhor sabe, mas esta questão de uma espécie de complexo de inteligência militar, nem é militar, de inteligência em geral, que a NSA, que é a Agência Nacional de Segurança Americana, ela construiu, ela tem a ver com fatos logo após o 11 de setembro. Isso tem uma ampla bibliografia a esse respeito. Quando eu tratei desse assunto, se eu não me engano, foi numa reunião do G20 em São Petersburgo, eu não lembro o ano preciso, com o presidente Obama, ele
se comprometeu a tomar todas as medidas para, primeiro, que era o que a gente exigia, foi amplamente noticiado na época, impedir que isso acontecesse, tornasse acontecer. 2, dissesse para nós o que era que tinha sido vazado. Aí, na sequência, ele não completou, ele não conseguiu resolver esse problema, tanto é que eu adiei a viagem. Mas, posteriormente, em 2015, eu fui para os Estados Unidos. Não era uma questão que levaria a uma volta atrás em qualquer definição de política ou de compra e venda. Não era aí. Né? Não acho que era esse o objetivo do Grampo. O Grampo tinha um objetivo claro, era o pré-sal. Certo. Então, eu acho que me desculpa, mas eu acho essa uma visão um tanto ou quanto simples das relações entre países. Certo. Voltando ao tema aqui dos caças, na transição do governo Lula para o seu governo, o ex-presidente Lula chegou a passar para a senhora as impressões que tinha sobre esse processo de seleção, os prós e contras de cada projeto, de cada opção. Ele chegou a passar para a senhora nessa transição? Olha, a única coisa que ele me disse foi que ele não decidiria a respeito, que ficaria a decisão para mim. O presidente Lula, nessa questão das relações comigo, tanto na transição como pós-transição, foi extremamente respeitoso no que se refere à minha condição de presidente, substituindo como presidente. Certo. O ex-presidente Lula chegou a intermediar algum contato da senhora, ou o Instituto Lula, no caso, algum contato da senhora com Stefan Löfven, o líder do partido democrata sueco, sindical, democrata sueco, hoje primeiro-ministro da Suécia? Ele chegou naquele momento, 2013, a intermediar ou tentar intermediar, ele ou o Instituto Lula, esse contato da senhora com Stefan? Olha, nem o presidente Lula, nem tampouco o Instituto Lula. Aliás, o Instituto Lula, eu poucas relações tive com eles. A minha relação sempre foi com o ex-presidente Lula. O presidente Lula não só jamais intermediou qualquer situação desse tipo comigo, nem quando eu era chefe da Casa Civil, da Presidência da República, ele interferia em decisões que diziam a respeito à minha área de atuação. Certo. E nessa viagem, presidente, a senhora foi ao funeral de Nelson Mandela? Fui. A senhora encontrou lá no funeral Stefan Löfven? Eu posso relatar rapidamente a viagem à África do Sul. Nessa viagem na África do Sul, para o funeral do ex-presidente Mandela, eu convidei o presidente Lula, o presidente Fernando Henrique Cardoso, o presidente Collor e o presidente Sarney. Nós fizemos uma viagem tipo bate e volta. Eram os 4 presidentes e eu. Essa viagem foi uma viagem bastante, eu não vou chamar tumultuada, mas era uma viagem com uma logística lá na África do Sul extremamente complexa. Por quê? Não só porque chovia, mas porque estavam todos os chefes de Estado e de governo do mundo presentes naquela circunstância. Então, como é que foi a viagem? Nós fomos juntos, entramos juntos, os 4, o presidente Lula, o presidente Fernando Henrique, o presidente Collor e o presidente Sarney, foram colocados juntos num determinado lugar onde ficavam ex-presidentes. Como eu falava em nome do Brasil, em nome da América Latina, no funeral do ex-presidente Mandela, convidada pela África do Sul,
eu me sentei em separado com os representantes dos 5 continentes, dos outros 5 continentes, dos 5 continentes. Então, neste momento, eu fiquei, neste período todo, aguardando a minha hora de falar, enquanto eles estavam em outro, bem em frente, porque era um estádio de futebol, tinha muita gente. A partir do momento em que acabou o encontro, eu me dirigi fui levada, né, pelo protocolo da África do Sul para o lugar onde estariam os 4 presidentes. A partir daí, nós entramos num carro e nos dirigimos para o aeroporto, momento em que voltamos para o Brasil. Esta foi a viagem. Então, era absolutamente impossível ter encontro com quem quer que seja. Não houve esse encontro. Não consta de nenhuma... garanto que não consta de nenhuma agenda de ninguém esse encontro. E estavam presentes, vou repetir, não era só eu e o presidente Lula, era eu, o presidente Lula, presidente Fernando Henrique Cardoso, presidente Collor e presidente Sarney, conforme a imprensa noticiou amplamente, pelo fato de ser bastante interessante o Brasil ter sido capaz de comparecer a um evento que tinha uma presença internacional massiva, com os 5 últimos presidentes juntos, né? E esses presidentes mostrarem ao mundo que tinham uma unidade em relação àquele evento que era a morte do ex-presidente Mandela. Então, para ficar claro, a senhora não conversou nesse momento com o Stefan Lofgren? Não só não estive, como ninguém esteve. Uhum. Certo. A senhora teve acesso a alguma... O que eu estou tentando mostrar é que sequer tempo físico houve. Uhum. A senhora teve... E ninguém nos pediu também. Certo. Outra pergunta, então, para a senhora. Senhora ex-presidente Dilma, a senhora teve acesso a alguma carta assinada por Mauro Marcondes ou por Marcos Wallenberg, diretor da SAAB, apresentando a proposta da SAAB? Olha, eu não jamais tinha ouvido falar desses 2 Marcondes. Nunca ouvi falar outro nome, parece Marcondes, mas não é Marcondes, né? Maltônio. Eu nunca tinha ouvido falar deles. E o senhor Wallenberg, eu pouco conheci. A única vez que soube da existência dele foi quando nós discutimos com eles as condições do empréstimo, dos quais nós discordamos. E houve um momento bastante delicado em que a gente não queria assinar com a taxa de juros que eles propunham. Foi só o conhecimento que eu tive dele. E acabamos definindo uma taxa de juros mais adequada. A senhora não teve acesso a cartas feitas por eles, apresentadas à senhora ou então ao presidente Lula? Nunca eu recebi carta de ninguém sobre este assunto ou qualquer outro que dissesse respeito à compra dos Gripen. Certo. A senhora sabia que a SAAB, dentro do seu projeto, da sua, digamos assim, da sua oferta, né, colocou também projetos em São Bernardo do Campo como atrativo para a proposta dela em face das demais? A senhora sabia desse fato? Chegou a se atentar para isso? Não tive conhecimento desse fato. E quero te dizer que ele era irrelevante. Uhum. Certo. Sobre o outro tema que objeta a ação penal, a MP 627. Essa MP, ela tinha diversos temas, diversas, digamos assim, normas ali colocadas de origem tributária, de conteúdo tributário. E na tramitação que houve no Congresso Nacional, entre aspas, alguns jabutis acabaram sendo introduzidos. Um deles
no artigo que era 100, depois virou 102 da MP, o senhor ex-deputado federal Eduardo Cunha colocou uma norma relativa à prorrogação até 2020 de incentivos fiscais decorrentes da apuração do crédito presumido definido na Lei 9823, beneficiando algumas montadoras. Esse dispositivo não constava na MP que a senhora apresentou ao Congresso Nacional e decorreu de emenda ali colocada. A senhora se recorda desse fato? Eu me recordo da MP 627, que depois virou a lei de conversão, que eu não lembro o número, mas eu me recordo dela perfeitamente, vou explicar para o senhor por quê. Porque ali nós temos uma pré-estreia do que veio a ser conhecido depois, denominado pela imprensa como pautas-bomba. Então, eu vou explicar em que consistiam as pautas-bombas. Nós mandamos uma MP ao Congresso. Qual era o objetivo dessa MP? Resolver alguns problemas de não pagamentos de impostos relativos a algumas ações. Então, era uma MP que era para aumentar impostos. Basicamente, para tributar os lucros obtidos no exterior por empresas brasileiras internacionalizadas. Lá quando a MP sai do Palácio e vai para o Congresso, ela recebe, ela recebe uma razoável quantidade de emendas. Em que consistiam essas emendas? Ao invés de aumentar a arrecadação, por que elas são a pré-estreia da pauta-bomba? Porque elas reduziam a arrecadação. Quais eram estas medidas? Não foi pura e simplesmente a prorrogação. Eu vou chegar na prorrogação para a indústria automobilística de benefícios fiscais. Mas era um elenco de medidas que tinham um objetivo claro: beneficiar segmentos que ia desde a OAB pedindo isenção para escritório de advocacia, que impactariam significativamente no erário, assim como os advogados, me desculpem, mas foi isso que aconteceu. Assim como também outras medidas, se eu não me engano, em relação a planos de saúde, que a própria imprensa da época, ela dizia que era que tinha maior impacto, em torno de 2 bilhões, que eram multas sobre os planos de saúde, que era para criar um teto. Também a prorrogação do refis da crise. O que acontecia? E esta medida de prorrogação para a indústria automobilística até 2020. É bom lembrar que nós estamos em 2013, esta medida ia vencer em 2015 e eles pediam para prorrogar de 15 para 20. Nós tínhamos mais ou menos, eram várias medidas, 10 delas eram extremamente importantes, com impacto direto sobre a arrecadação. E repito, elas, até hoje, eu lembro perfeitamente disso, porque foi o início do processo de uso de aprovação de medidas no parlamento para comprometer a viabilidade do governo. Bom, nós, quando constatamos que no Congresso, isso que o senhor chamou de jabutis, e aí eu explico, jabuti é porque ou o jabuti está na árvore, ou é por enchente ou mão de gente. Como não havia enchente no Congresso, era por mão de gente. O jabuti deriva desta expressão, que se eu não me engano é nordestina, é do Nordeste. E nós soubemos, e nós avaliamos, porque o governo faz uma avaliação política das medidas. Nós avaliamos o seguinte:
era extremamente complexo. Por quê? Porque foi aprovado por unanimidade, foi aprovado por todos os partidos em votação simbólica. Portanto, esse conjunto de medidas, eles eram de grande impacto político para o governo. Quando eu procedi aos vetos, a observação feita por jornais da época, é possível pesquisar e olhar isso, dizia o seguinte: a presidente rompeu com sua base. Então, eu vou explicar por que nós não vetamos a medida relativa aos benefícios fiscais prorrogados até 2020 do setor automobilístico. Nós catalogamos, naquela época, as medidas em três tipos. Medida, aquelas que a gente queria aprovar, que aumentavam a arrecadação, né? As que nós tínhamos mandado. E as que afetavam ela eram muito importantes. Por exemplo, tinha um dos jabutis, versava a respeito de que o pagamento de impostos das empresas no exterior só vigiria a partir da lei, da votação da lei. E, portanto, nós perderíamos todos os processos em curso. Não era retroativo, os em curso. Isso nós vetamos no plano de saúde, nós vetamos uma série de medidas. Por quê? Porque elas tinham um impacto arrecadatório. O que acontece na hora da indústria automobilística? A indústria automobilística, eu não sei se é do conhecimento geral, mas ela é tida... Por que se tem uma atenção para a indústria automobilística? Porque ela é tida como a indústria das indústrias. O que significa isso? Significa que ela produz na cadeia efeitos para trás e efeitos para frente. Quais são os para trás? Indústria eletromecânica, a eletroeletrônica, a indústria de tintas, né? A química, a indústria da borracha, ela, enfim, e a de autopeças, ela tem esse efeito para trás. E tem um efeito para frente, ela produz efeitos na tributação, ou seja, no recolhimento para os estados de pedágio, rodovias, ela produz efeitos nas concessionárias, ela produz efeitos em toda a linha sequente na indústria de petróleo e gás, pela compra, ela é uma das maiores demandadoras de petróleo, né? Não é no Brasil só, no mundo inteiro. Então, ela é uma indústria que a gente olha com cuidado. Bom, o que acontecia com esses benefícios fiscais? Eles foram introduzidos pelo governo Fernando Henrique Cardoso. Quando chegou no Lula, o Lula prorrogou. Então, quando chegou na minha vez, nós, naquele momento, não tínhamos mandado nenhuma prorrogação, porque a nossa, repito, nós queríamos aumentar a arrecadação. E se tivéssemos de mudar qualquer coisa em relação à indústria automobilística, iam mudar depois. O que é que eles alegavam? Eu lembro de uma alegação, fundamentalmente. Por que agora? Porque nós queremos ter capacidade de planejamento das nossas atividades no futuro. Então, se definir isso em 2013... para 14, quando chegar em 15 a gente sabe que não vai parar, então podemos fazer investimentos. Nós estávamos até propensos a não autorizar nenhum aumento, mas essa era a única neutra. Obviamente, apesar da gente ter brigado com muita gente, não podíamos brigar com todos. E essa era a mais neutra, que menos impacto produzia. E a gente resolveu não mexer em algo que estava dando certo em andamento. Essas foram as razões que nos levaram a não vetar. Não que não tivesse nos meus vetos nenhum risco. Vou explicar por quê. Até o meu governo, nenhum presidente teve os seus vetos analisados pelo Congresso. Em nenhuma circunstância, veto do ex-presidente Lula, veto do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, foi levado ao Congresso e votado. Nunca. Neste momento, que é o momento que começa
o processo de desestabilização do meu governo, neste momento começa uma discussão no parlamento que os vetos teriam de ser analisados pelo Congresso, os vetos presidenciais. Isso também provocava que nós brigássemos por algo que ficasse mais claro os efeitos sobre a arrecadação. Ao contrário do que chamaram pedaladas fiscais, o governo não fazia pedaladas fiscais, o governo tentava reconstruir a sua base fiscal, o que era impedido pelo senhor ex-presidente da Câmara e atual líder do governo no Senado. Sistematicamente obstaculizado. E eu não preciso de levantar nenhuma prova outra que não seja a própria imprensa da época. Certo. Essa emenda feita pelo ex-deputado Eduardo Cunha, ela gerou, como a senhora mesmo mencionou, em outras palavras, uma despesa fiscal, possivelmente em desrespeito à lei de responsabilidade fiscal, sem estudos que demonstrassem o impacto orçamentário dessa despesa. Isso é a emenda apresentada pelo ex-deputado Eduardo Cunha. A senhora sabe dizer se o ex-deputado apresentou alguma razão para justificar essa atitude? Olha, eu não me recordo de nenhuma razão que ele tenha apresentado. Ele pode ter até apresentado. Agora, eu quero dizer o seguinte: não se tratava de nenhuma renúncia fiscal inexistente, ou seja, a renúncia fiscal vinha de 1999, se eu não me engano, ou um pouco antes, 97, eu não me lembro a data. Vinha do governo Fernando Henrique, passou o governo Lula e chegou ao meu. Então, não se tratava de nenhuma renúncia fiscal neste momento. Tratava-se do fato de prorrogar uma isenção que já vinha anteriormente. Cabia uma discussão cabe, aliás, uma discussão séria sobre se feriu algum princípio da noventena porque não feriu. Não havia arrecadação derivada desta medida. Não havia, tratava-se de uma prorrogação. Das outras havia teve uma parte que nós vetamos, inclusive alegando isso. Porque eram novas medidas. Veja o senhor que esta MP, a parte mais grave dela, são as novas medidas de isenção fiscal que eles introduziram. A Fazenda era contra qualquer isenção fiscal. Contra. Por suposto, nós também. Agora, o senhor, quando chega na hora de vetar, lembre que os meus vetos passaram a ser depois submetidos, e isso foi anunciado amplamente, passaram a ser submetidos à apreciação do Congresso. E se você aprova uma medida por unanimidade, o risco de cair meu veto era imensamente elevado. Então, nós equilibramos, nós vimos aquilo que cabia vetar e aquilo que não cabia vetar. Foi isso que nós fizemos. E isso é uma decisão que cabe à administração. Certo. Esse benefício fiscal que foi originado da MP 471 de 2009, tinha um prazo de 2010 a 15, ela esgotava em 2015. Não, em 1999, senhor. Bom, 1999. esse prazo final era 2015, então o impacto que ele poderia gerar orçamentário era de 2015 para frente, até 2020, né? Não houve ou não houve algum estudo, especialmente do Ministério da Fazenda ou de quem quer que seja, sobre esse impacto orçamentário posterior a 2015 até 2020? Olha, o MIDIC sempre fazia, nessas questões, uma manifestação bem clara a favor das isenções fiscais.
essa é a contradição, vamos dizer assim, virtuosa do governo. Tem uma área que é a favor do benefício fiscal, a outra é contra. Então, é desse conflito que se chega a uma posição. E da avaliação dos efeitos políticos do veto. Mas houve algum estudo do Ministério da Fazenda a respeito disso, que desse suporte, ou do próprio Congresso Nacional? Olha, a Fazenda ia dentro do Congresso e negociava os processos. Alguns ela negociava, outros ela perdia. Neste aspecto, eu não sei responder para o senhor se ela fez uma análise específica sobre esse assunto, mas ela já tinha feito, porque já tinha sido prorrogado. Ela já tinha tido, porque o que ela fazia de avaliação? Ela pensava o seguinte: a manutenção dessa isenção fiscal, ela vai implicar nesse benefício fiscal, né, não era uma isenção propriamente dita, era uma redução. Ela vai implicar no aumento da arrecadação, porque isso vai aumentar a produção. Por isso que eu falei da indústria das indústrias. Para trás e para frente, eu vou ampliar minha arrecadação, porque eles vão comprar mais borracha, tinta, vou ter uma maior demanda sobre a indústria de autopeças, enfim. Eu vou arrecadar mais, porque eu vou criar um benefício fiscal para a indústria automobilística e com isso ela vai demandar mais. A Fazenda geralmente tinha essa avaliação. E, geralmente, no caso da indústria automobilística, como eu disse ao senhor, não é uma indústria qualquer, é uma indústria que tem esse papel no Brasil e sempre teve, né? Quando você quer avaliar, inclusive, como é que são as possibilidades do PIB crescer ou não, você olha muito como é que são esses fatores em relação à indústria automobilística. Então, acredito que esse fato deles terem definido a Fazenda, ela deve ter dado um parecer, o MIDIC deve ter dado um parecer sobre toda a MP. Eu não tenho acesso a isso, não posso responder para o senhor que isso eu não lembro de cabeça. Mas eu só vetava depois desse confronto. O que dizia o MIDIC, o que dizia a Fazenda e o que dizia o pessoal das relações institucionais. É só assim, o processo de veto presidencial é um processo que ele envolve essa discussão. Teria de olhar, eu não tenho acesso mais a esses arquivos, então não tenho como responder ao senhor. Certo, senhora ex-presidente, eu vou ler um trecho aqui da Folha, da página 56 da denúncia, da ação penal. Consta o seguinte: uma anotação manuscrita apreendida na MM, que é do Marcondes Maltoni, com ordem desse meritíssimo juízo, comprova a divulgação a Maciel e Rorbert, presidentes das duas montadoras, da influência de Lula como solução para os interesses dos clientes da MM. Aí na Folha, na página 57, consta aqui o bilhete que foi apreendido com ordem judicial. Consta o seguinte: Maciel e mais ou menos um resumo, talvez, que alguém fez de alguma reunião, né? Alguma anotação pessoal. Consta o seguinte: Maciel e Robert, embaixo, MF com problemas. Aí escrito embaixo Maciel. Depois, parecer Hamilton Dias de Souza. E logo abaixo, LL Barbudo só perdeu 40H por causa que ele estaria. Embaixo, MM-executivo. Embaixo, trio, artigo 100. E logo abaixo consta o seguinte: Fazenda não quer fazer. Só vai fazer se o LL mandar fazer. Então, a Polícia Federal interpretou Fazenda não quer fazer como uma resistência do Ministério da Fazenda em aceitar esse, entre aspas, jabuti colocado por Eduardo Cunha. E, segundo interpretou a Polícia Federal, esse só vai fazer se LL mandar fazer, seria que o governo só iria acolher essa modificação, ou seja, não vetar, se o ex-presidente Lula manifestasse-se politicamente dentro do governo nesse sentido.
Como é que a senhora interpreta essa conclusão e essa anotação feita e obtida por ordem judicial? Olha, eu acho que tem isso uma... Não é cabível, né? Sabe sobre o fato. Tira a palavra da interpretação, né? Vamos colocar o que a senhora sabe sobre isso? Eu não tenho como interpretar um fato que eu acho absolutamente obscuro. Primeiro, por que eu acho obscuro? Porque não corresponde à verdade. O presidente Lula jamais interferiu em nenhuma atividade do meu governo. Ele tinha o maior respeito nesse sentido. E afirma ao senhor que também, quando eu era chefe da Casa Civil, ele jamais interferiu em coisas que ele acreditava que eram da minha alçada. Essa parte, entre aspas, fazenda não quer... Essa parte fazenda não quer fazer, isso ocorreu de fato? Essa parte da anotação obtida judicialmente, fazenda não quer fazer, isso é real? O Ministério da Fazenda realmente foi contra? Se alguém queria enganar alguém, era simples. Era só fazer o seguinte, falar a fazenda não quer fazer. Por que eu digo que se alguém quer enganar alguém? Porque a fazenda é papel dela nunca querer fazer. A fazenda nunca quer fazer. Tirante a hipótese de aumentar imposto, é papel dela. Se o ministro da Fazenda ou alguém da Fazenda chegar e falar o seguinte, isso aqui vai ser assim, no sentido de beneficiar tributariamente alguma coisa, tem algo de errado. A Fazenda é papel intrínseco da Fazenda não fazer. Então, se alguém quer vender uma história falsa para alguém, pode saber, fala que a Fazenda não quer e todo mundo vai acreditar. Porque geralmente, eu estou dizendo isso para o senhor porque eu era presidente da República. Várias vezes a Fazenda negociava uma coisa. Depois não gostava da negociação e vinha para mim e pedia para me vetar. Muitas vezes eu disse para a Fazenda, ou vocês não aceitam a negociação no Congresso, se aceitarem a negociação no Congresso, eu vou manter. Não aceitaram a negociação do Congresso, eu não mantenho. Por quê? Porque a Fazenda fazia, muitas vezes, uma cara de que podia aceitar, passava, e depois, obviamente, ela pedia o veto. Isso é intrínseco à Fazenda. A razão é que eu não sei. Agora, se o senhor me perguntar se era usual da Fazenda pedir veto, eu diria para o senhor, é usual. Agora, esta é a parte da história que eu acho absolutamente insustentável. A Fazenda jamais, tirante o que ela mandou para o Congresso, a base de negociação dela a respeito é muito estreita. Tem de ser. Porque, caso contrário, veja o senhor, falaram durante o tempo inteiro que meu governo era um governo que beneficiou todo mundo, que nós gastamos demais. Aí o senhor vai fazer uma análise do meu governo, o senhor vai ver que nós fomos o governo que nos últimos tempos menos gastou. Por quê? Porque estávamos num momento de muitas dificuldades. Então, é sobretudo nesses momentos em que isso ocorre. Agora, eu quero reafirmar aqui, o presidente Lula jamais me pediu coisa alguma e não acredito, até porque isso é bastante cifrado, né? Não tenho como avaliar tudo o que é dito neste bilhete. Agora, digo para o senhor, falar que a Fazenda não quer fazer é chover no molhado. Certo. A senhora sabe dizer se a Casa Civil, no caso a subchefia de assuntos governamentais, fez alguma nota técnica em favor do veto desse dispositivo que fazia a prorrogação do benefício fiscal até 2020? Olha, se fez, não chegou até mim. Eu, pelo menos, não me recordo disso. Agora, eu quero dizer para o senhor uma coisa. Quando eu vetei, as matérias que eu vetei, eu quero aqui que até conste isso. A observação, se eu não me engano, ou foi da Folha ou foi do Valor.
ou da folha ou do valor. Foi o seguinte: a presidenta rompeu com a sua base aliada. Por quê? Nós tivemos um nível de veto bastante amplo. Então, não é possível o senhor vetar tudo que vem do Congresso. Algumas coisas há que aceitar, porque há uma relação entre poderes. A administração, o poder executivo apresenta o projeto. O Congresso faz emendas. Eu posso vetar várias, agora eu não posso vetar todas, porque seria um desrespeito ao Congresso, um desrespeito legislativo. A gravidade da ação que nós tomamos, ela fica clara quando o valor ou a folha dizem o seguinte: a presidente rompeu com a sua base. Isso é logo depois das razões de veto, que é alguns dias depois da votação no Congresso. Aí vem para o governo avalia e dá as razões de veto. Então, foi logo depois disso. Esta afirmação da imprensa também, ela é real. Senhora presidente, o senhor Luiz Alberto dos Santos foi ouvido como testemunha há pouco. E ele disse que sim, que a subchefia mencionada fez uma nota técnica favorável defendendo o veto desse dispositivo que trata do benefício fiscal, prorrogado até 2020. Minha pergunta é o seguinte: por que mesmo com essa manifestação da área técnica da Casa Civil, mesmo não havendo urgência nessa prorrogação, porque o prazo ia até 2015, porque mesmo essa norma violando a lei de responsabilidade fiscal, porque não estava acompanhada de todos os estudos, e mesmo havendo uma possível violação da sua meta de superávit primário, por que mesmo assim a senhora não vetou este dispositivo? Eu só vou fazer uma observação. A senhora falou há pouco que não chegou ao seu conhecimento esse veto, não é isso? Não, nota técnica. Essa nota técnica. Foi isso? Mas se a senhora quiser responder do que ele... Eu posso responder. A testemunha também disse que sequer pode afirmar que chegou a presidente. O depoimento dela. Não, eu vou explicar para vocês. Deixa ela tentar explicar melhor. Eu vou explicar para vocês. Eu fui chefe da Casa Civil, eu sei como é que funciona. O senhor Luiz Alberto era chefe de um segmento, uma das subchefias da Casa Civil. Tinham duas. Uma subchefia, a subchefia do jurídico. E a outra subchefia era a do Luiz Alberto. Essas duas subchefias, elas apresentam as razões do que elas acham para a Casa Civil. Não necessariamente só para a Presidência da República, apresenta para o ministro chefe da Casa Civil. E aí o ministro chefe da Casa Civil vai dar o parecer dele. Então, eu não lembro dessa nota técnica do senhor Luiz Alberto, até porque ele não tinha acesso a mim. Sim, mas por que mesmo com esses 4 pontos negativos que eu mencionei, a senhora não vetou? Por que a senhora não vetou esse dispositivo? Eu não concordo que... Mas eu quero saber por que ela não vetou, independentemente de estar ou não na nota técnica. A senhora, presidente da República, poderia ter vetado esse dispositivo. Poderia ter vetado alegando a falta de urgência, porque ia até 2015, falta de urgência na MP. Poderia ter vetado por conta da meta de superávit. Poderia ter vetado por respeito à lei de responsabilidade fiscal. Mas por que ela não vetou? Eu acho que ela explicou já. Eu queria esclarecer. Vocês poderiam deixar eu esclarecer? Pode esclarecer. Ela quer responder a sua pergunta. Exatamente, pode deixar. Me desculpa, mas tem perguntas que são absurdas. A meta do superávit é anual. Justamente pelo senhor dizer que a meta do superávit estava violada, eu não sei como. Porque em 2013 vigia a prorrogação. Vigia a prorrogação em 2013, não teve nenhuma violação à meta do superávit. Porque a lei autorizava que em 2013 não houvesse
a cobrança desses impostos. Então, essa pergunta, ela não tem a menor base técnica, porque até onde vige a lei de responsabilidade fiscal, lei de responsabilidade fiscal a respeito de orçamento diz respeito ao ano, não diz respeito a 2015. Podia dizer o seguinte, mas a parte que o senhor está perguntando, que procede, não é essa do superávit fiscal, me desculpa, porque essa não se sustenta. A que se sustenta é o senhor perguntar para mim por que eu não vetei, porque podia a prorrogação ser em 2015. Essa, a razão que o senhor me pergunta, procede. Então eu quero responder essa parte. E, aliás, eu acredito que eu já respondi em parte. Qual é a resposta? A resposta é a seguinte: veja o senhor, eu tinha uma lei que era para cobrar imposto de empresas brasileiras no exterior. Daí vinha o grosso da arrecadação. Esta parte da arrecadação era significativa. E é quanto a essa parte da arrecadação que se deu o maior confronto. Era isto que estava em questão na Câmara Federal, que mobilizou os deputados que eram contrários, que explica por que este projeto, ao ser emendado e beneficiando todos aqueles que não teriam pagamento de imposto no exterior cobrado, levou a que o Congresso votasse simbolicamente por unanimidade, porque beneficiava a isenção disso, a diminuição disso beneficiaria de forma efetiva todas as empresas brasileiras internacionalizadas. A gente não queria prejudicá-las. O que a gente queria é que eles não pagassem imposto só no exterior, que eles pagassem para o Brasil também. Era isso que nós queríamos. Esta é a questão central dessa medida. Era uma medida de ampliação da arrecadação. Se fala em ampliação da arrecadação para superávit primário, o impacto dela seria 2014, para o superávit primário de 2014, quantificado em 14. O que eles fizeram? Eles aproveitaram o que ocorria muito no Congresso. Um dos grandes problemas de atrito que eu tive com a base do meu governo no Congresso foi que a gente tinha de impedir que isso ocorresse. Então, o que veio em contrapartida? Veio um conjunto de jabutis. Este jabuti, que é o maior, é o seguinte: paga-se só depois da lei. Todos os projetos no exterior estão isentos. Esse era o maior jabuti de todos. O refis da crise era outro, o dos planos de saúde eram outros. Esses todos implicavam em perda de arrecadação naquele momento e no ano seguinte, pelo princípio da anualidade. Então, esses nós vetamos. O único que não implicava, ou talvez outros, eu não lembro direito, eu estou lembrando desse, ou talvez outros, que não implicavam em perda de arrecadação, porque ela já ocorria em 13 e 15, 13, 14 e 15, era o da indústria automobilística. Por que eu não vetei? Eu não vetei porque na avaliação de todos nós, ele era o menos complicado e o que podia até dar vantagens para o Brasil e para o governo. Para o Brasil, por quê? Ampliaria a capacidade e a expansão da indústria automobilística, impactando em outras indústrias, tais como, vou repetir, metalmecânica, eletroeletrônica, borracha, química, siderúrgica, de um lado para trás, para frente, petróleo e gás, todas as concessionárias, enfim, todo o processo de comercialização de automóveis, de distribuição de gasolina e de infraestrutura rodoviária. Então, nós olhamos neste momento e pensamos o seguinte:
Por que eu lembro disso? Vou repetir por que eu lembro disso. Porque esta medida provisória é a pré-estreia da pauta-bomba. É aí que começa o processo que vai levar esse país à situação que está. Que é, quando a gente precisa de diminuir a pressão fiscal, eles aumentam a pressão fiscal. Eu tenho de lidar com o Congresso que eu só dei meu voto. Agora, o Congresso é o Congresso que existe no Brasil. Então, eu não podia ignorar o fato que eu ia fazer um elenco de vetos extremamente significativo. E esta medida era uma medida, do ponto de vista de arrecadação, neutra, não tinha impacto imediato. E tinha a possibilidade de dar efeitos futuros na ampliação de emprego, da capacidade produtiva, impactando outras indústrias. Por que eu não vetei? É por isso. Eu não vetei por essa razão. Se a Fazenda pediu veto, outro não pediu, e a Casa Civil se pronunciou, todos se pronunciavam. Agora, a avaliação eu fazia também, é bom saber, com o pessoal das relações institucionais. Como é que foi a votação no Congresso, quem falou o quê, quem prometeu o quê e quem disse o quê. Por quê? Porque foi extremamente conturbada, e é pública e notória, a minha relação, tanto com o senhor Eduardo Cunha, quanto com o senhor Romero Jucá. Então, eu tinha de ter a capacidade de transitar por esse processo. Aliás, foi mais complicada quando a gente não percebia quão complicada era. Quando ficou mais claro como era complicada, foi mais fácil, porém, mais fácil de um lado, a gente reagir, e mais difícil do outro, porque a reação não tinha a menor divulgação pela imprensa. Senhoras a presidente, imprensa concordava. Senhoras presidente, a minha pergunta do Ministério Público a respeito da Lei de Responsabilidade Fiscal não diz respeito a superávit, diz respeito ao artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que diz o seguinte: a concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária, da qual decorra a renúncia de receita, deverá estar acompanhada de estimativa de impacto orçamentário financeiro no exercício que deva iniciar sua vigência e nos dois seguintes. Em razão do artigo 14, a questão foi, mesmo violando em tese este artigo 14, por que a senhora não vetou? E sobre o superávit, não é uma projeção, realmente não haveria impacto sobre as contas em 2014 e 2015. Mas efetivamente essa mudança normativa terminou por gerar, historicamente, isso é fato, o impacto nas contas de 2016. Isso poderia ter sido evitado por esse veto neste momento. Então a minha indagação persiste, porque mesmo especialmente com a violação da Lei de Responsabilidade Fiscal, a senhora não vetou esse dispositivo. Pela ordem, o doutor procurador fez considerações. Eu acho que ela quer responder. Ela quer responder. Eu acho que ela quer. Respeitando a senhora presidenta, mas eu pediria a Vossa Excelência que aplicasse aqui o código que impede, na verdade, a formulação de pergunta com juízo de valor. Isso, por que não vetou? Veja bem, se ela disse que ela não conhecia, está prejudicada a pergunta. Não, mas ela não conheceu a nota técnica. A nota técnica. A lei não podia desconhecer. Mas a lei fala do ano. O ano de eu acho que ela respondeu. Os dois seguintes. Vamos deixá-la para falar. Mas é mais do que isso, Excelência. Eu só queria que eu só fosse... Vamos ver se ela quer responder. Se ela quiser responder... A senhora quiser responder sucintamente, como eu estou assim, aceitando um pouco as objeções da defesa aqui, no sentido de que ele colocou, citou o artigo de lei, o Ministério Público e tal, e colocou quase que um juízo de valor para a senhora. E aí eu queria que se a senhora for responder sucintamente, mais assim, sem a necessidade de responder exatamente a pergunta que ele fez. Olha, eu gostaria de responder a parte que diz respeito a 2016. Eu acredito que é um absurdo afirmar que a situação fiscal de 2016 se deve ao que ocorreu em 2013. A situação fiscal em 2016 se deve a tudo que aconteceu em 2015, em que tem
alguns processos de aumento, inclusive da própria Previdência Social, que levou a um processo sem solução para o país. E o senhor me desculpa, mas eu não concordo com o fato de atribuir qualquer coisa ocorrida em 13 como repercussão para a crise fiscal de 2016. Acho que isso não se sustenta nem do ponto de vista macroeconômico, nem do ponto de vista fiscal. Senhora ex-presidente, eu não tenho mais perguntas e agradeço por seu depoimento. Passar a palavra à defesa, podemos começar, doutor Cristiano Zani. Boa tarde, senhora presidenta. Acho que eu estou aqui, esse aqui. Agora vai ser só. Esqueçam agora. Perfeito. Mais uma vez, boa tarde, senhora presidenta. Boa tarde. A senhora já deixou claro que o ex-presidente Lula sempre respeitou as suas atribuições funcionais, desde a época que a senhora era ministra e, evidentemente, a época em que a senhora era presidenta. Eu pergunto a Vossa Excelência se, durante o convívio com o ex-presidente Lula, durante os 8 anos do governo dele, e posteriormente, tendo mantido relações com o ex-presidente Lula, se a senhora presenciou ou teve notícia de qualquer comportamento indevido ou ilícito do ex-presidente Lula, ou ainda, se algum comportamento sugeriu o recebimento ou pedido de vantagem indevida a pretexto de interferir em ato de funcionário público. Eu posso responder com rotundo não. O presidente Lula jamais interferiu no meu governo e, repito, quando eu era ministra-chefe da Casa Civil, o presidente Lula também não interferiu nas minhas atribuições. Muito menos quando eu era presidente da República. Certo. E a senhora não teve... Não tenho conhecimento que ele alguma vez tenha feito isso. Aliás, o presidente Lula é extremamente respeitoso. Tá certo. Eu agradeço, Vossa Excelência. Nenhuma pergunta, Excelência. Eu vou fazer 3 perguntas bem sucintas para a senhora, só porque é para a gente se concentrar no fato. Se a senhora disser que não conhece nada, a senhora não precisa responder, porque é o cerne da questão aqui. Porque o que está acusando aqui o presidente Lula é de tráfico de influência, de ele teria, me situar sem fazer um juízo de valor aqui, tá? Na denúncia, que em tese houve aprovação daquilo que a senhora já falou, respondeu dos caças, e que houve, e essa aprovação dos caças teria havido um contato com a SAAB, com o senhor Mauro Marcondes, né? E esse Mauro Marcondes, como houve umas provas buscadas lá com ele teria feito contato com o presidente Lula, e aí envolveria aí esse crime de tráfico de influências. Tem uma prova aqui que o Ministério Público começou a fazer a pergunta. Eu acho, doutor, até está na página 56 do Ministério Público 57, aqui continua, porque ele só falou aqui do Ministério da Fazenda. Se eu estiver errado, pode ser eu acho que está na íntegra, essa mesma, está na íntegra. Aqui, esse documento que foi juntado pela Polícia Federal, que foi avaliado por perícia, esse documento diz aqui o seguinte: a Fazenda não quer fazer, como a senhora já respondeu, que a Fazenda nunca quer fazer, e aqui, isso é sobre o artigo 100, que é o artigo 102 dessa renúncia fiscal da CAOA, que é uma empresa interessada, uma empresa, acho que é da Fiat, né, doutor? E a CAOA e Robert Maciel, que seria, no caso, o Robert seria o da Mitsubishi. E aqui essa citação nesse trecho. E nessa escrita está dito aqui, aí que interessaria, tá uma menção à senhora Guido, nesse mesmo documento, Guido Aloísio e presidente, não fala presidenta, presidente, são as 3 pessoas que vão dar a canetada. Isso a respeito do veto ou não, a respeito da medida provisória como um todo, né, que aqui vamos dizer. Nesse caso da medida provisória, da 627, que foi incluído pelo deputado Eduardo Cunha, essa renúncia fiscal, a CAOA e a Mitsubishi, a senhora corresponde aqui, nesse contexto, né,
que seria que Guido Aloysio, a presidente, que daria a canetada? Ou isso aí também é absurdo, como a senhora falou, quando se falou aqui em outros trechos? Olha, especificamente aqui, em qualquer caso, levar a presidente as razões de veto é assim: você pega a área técnica, manda para todos os ministérios envolvidos o parecer, para dar parecer. Ninguém dá parecer, em última instância, ou seja, os pareceres são isto, parecer. Então, se passa o parecer, vai para as áreas técnicas, não necessariamente para o ministro. Aí chega o ministro remete para o governo. O governo recebe na Casa Civil e a discussão é entre a presidência, a Casa Civil e o subchefe da chefia jurídica da Casa Civil comparece para discutir cada item. É assim que se ocorre. Pelo menos na nossa época era assim. Então, até isso não é muito. O ministro da Fazenda não participa, a área técnica da Fazenda participa, principalmente o pessoal que negociou, o pessoal por exemplo, quando é Receita, o pessoal da Receita, quando é de outra área a outra área, é assim que se faz. Fala também todos os ministérios envolvidos. Se se tratar de alguma questão que diz respeito ao desenvolvimento econômico, fala o MEDIC. Se se tratar de alguma questão relativa à agricultura, fala agricultura. Todos os ministérios envolvidos dão parecer jurídico, não tem um parecer jurídico só. São vários pareceres de todos aqueles envolvidos. Aí junta aquilo tudo e vai para a mesa da presidência, junto com a chefia da Casa Civil e a subchefia de jurídica da Casa Civil. Aí se faz, esqueci, e o ministro das Relações Institucionais, que é o ministro que faz a interface com o Congresso. Esses são os que participam do processo decisório final. Certo. A última pergunta, professor, se o senhor não tiver conhecimento também, porque aqui também há uma acusação contra o filho do presidente Lula, é o seu Luiz Carlos, que a senhora disse que conhece, né? E Luiz Cláudio Lula da Silva, Luiz Cláudio. E aqui a menção na denúncia de que ele teria feito um contrato justamente com o Mauro Marcondes, Cristina Maltoni, a MM, nesse período, que ele teria, segundo a denúncia, recebido valores que chegou em torno de 2 milhões e 500 mil, de 26 de junho de 2014, num contrato para marketing esportivo e tal, e justamente essa acusação de lavagem de dinheiro que não teria sido esse contrato, até março de 2015. A senhora soube de alguma coisa a esse respeito? Não, senhor. Também naquele documento diz, referindo a que a Polícia Federal interpreta que seria o ex-presidente Lula, de que nesse documento diria que ele teria falado, o presidente Lula teria falado, se ele for o LL Barbudo que está lá, né, no documento, teria falado que a CAOA, justamente uma interessada nessa aprovação da renúncia do artigo 102, teria falado que o LL Barbudo teria dito que a CAOA deveria para o filho dele R$300 mil. E a senhora também soube disso? Nada, não, senhor, não soube disso. Não, é só porque isso aqui está nos fatos, e como aquele documento há uma referência à senhora, né, e qual a senhora pode dizer assim, a sua relação com o filho do presidente Lula? Só um conhecimento mesmo oficial do Luiz Cláudio? Eu tenho um conhecimento superficial dele, de vê-lo. Mas muito bem. Muito bem. Satisfação em conhecê-la, presidente, ex-presidente Dilma, como testemunha. Muito obrigado. Muito obrigado pela sua participação aqui, certo? A senhora está dispensada, tá? Certo. Do seu depoimento. Boa tarde aí. Boa noite agora, já quase, né? Eu agradeço à Justiça Federal de Porto Alegre e agradeço pela colaboração também para viabilizar essa audiência. Então nós vamos perder a comunicação aí.
Até logo, tá? Boa noite. Boa noite, Boa noite.